Fala, beleza? Tudo jóia contigo? Mas que honra receber você aqui, que massa! Meu nome é Eduardo, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Ciência dos Dados e no vídeo de hoje você vai ter um tutorial completo, passo a passo, sobre como que você pode utilizar os novos modelos da OpenAI para você customizar aplicações de inteligência artificial utilizando LLMs aí da OpenAI numa forma serial, digamos assim. Você vai poder testar vários dos modelos e o que eu quero trazer aqui nesse vídeo de hoje, já para deixar para você, inclusive como um template, é a série dos novos modelos do Omni, né? O Omni One. Então nós temos o Omni One Preview e o Omni One Mini, né? São duas modalidades aí dos modelos mais novos que foram desenvolvidos pela galera da OpenAI e que estão agora disponíveis para que a gente possa utilizar essa parada. Uma coisa bem interessante é que o Omni ele tem um destaque assim muito mais avançado do que o próprio GPT-4 e o GPT-4 Omni. Ele tem uma pegada de inteligência, digamos assim, superior. Qual é o diferencial entre o Omni e o GPT-4 Omni? É o seguinte, ele foi desenvolvido com as skills dos agentes de IA, que ele vai analisar o contexto do seu prompt e depois que analisa o contexto do seu prompt, ele vai atualizando as suas informações de forma que ele possa entregar para a gente a melhor das respostas. Então, pergunta já de cara, né, Eduardo, qual a principal diferença, além de desenvolver aplicações que são talvez um pouco melhores do que o GPT-4? O que o Omni One Preview, por exemplo, tem de bom? É exatamente isso, é o fato dele raciocinar, dele pensar antes de nos responder. Alguma semelhança com os seres humanos? Opa, quando a gente pensa, respira fundo, as respostas fluem melhores do que ali no impacto, né? Então, é isso, essa é a pegada que foi introduzida na evolução desses novos LLMs. Só antes da gente continuar essa parada, eu quero te fazer um convite muito especial que é participar do AI Experience. Vai ser um treinamento onde a gente vai de 21 a 25, ou seja, 5 dias juntos ali nessa semana, um treinamento gratuito, é claro. Você vai aprender a trabalhar com esses LLMs, entre outros, tá bom? Que a gente vê como os melhores LLMs do mercado, com um propósito específico. Nós vamos trabalhar ali com Machine, Deep Learning, na criação de agentes com Creo AI. Você já deve ter visto ali o Bamboo AI, que a gente já utilizou em alguns vídeos anteriores. Se não utilizou, você precisa conhecer essas formas, né, profissionais de utilizar e criar agentes de IA. Você está sendo convidado, né? Eu quero convidar você para que você coloque aqui, participe, faça a sua inscrição nessa página, cienciadosdados.com. Vou deixar o link na descrição. Um treinamento muito tora. Aqui está o descritivo, né, do que vai ter em cada uma das aulas, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, em cada uma das aulas, direto ao ponto, para que você participe, colha os frutos de desenvolver aplicações como essa e mais. Eu quero incentivar você a participar desse treinamento de uma forma sólida, com mão na massa. E para isso, a gente vai ter uma série de coisas que vai te instigar a participar, como, por exemplo, quem participar e fizer ali as coisas que são necessárias para você engajar nessa parada, vai ganhar um notebook. Eu vou sortear um notebook para você criar suas aplicações de IA, entre outras coisas. Vai ser muito tora, beleza? Então, vai ter pré-requisitos, é lógico, mas ó, quem participar dessa parada vai ganhar notebook, fone de ouvido. Eu tô preparando uma parada muito massa. Já vou explicar mais à frente. Tá inscrito? Ótimo, fica aguardando aí que eu já vou mostrar como é que você vai fazer para participar dessa parada inteira aqui. Tamo junto? Beleza? Então, ó, bora para frente, cienciadosdados.com é só fazer. Bora cair aqui nessa etapa de exploração desse LLM, porque uma coisa que eu percebi nele é exatamente o fato da gente, deles customizarem, né, com o aprendizado por reforço, que inclusive é um dos diferenciais ali do que eu trago para os alunos, que é o aprendizado por reforço. Ele tem um poder de elevar ali o aprendizado de máquina a um nível que ele é talvez mais profundo do que o machine learning tradicional, tá bom? Do que a aprendizagem supervisionada, do que é um tipo de aprendizagem diferente.
É uma aprendizagem que hoje, para você ter ideia, é utilizada em carros autônomos, né, e em várias em missões espaciais. Olha que fera, né? Então a gente está falando de tecnologia de ponta em cima do aprendizado por reforço. Então eu quero trazer para você tudo isso para que você compreenda a aplicação prática desse negócio aqui. Uma das coisas que eu mais percebi é a dificuldade de se trazer coisas complexas para o cotidiano empresarial, para o dia a dia nas empresas, para o dia a dia aí no seu trabalho e como que você pode evoluir as suas habilidades. Evoluir as suas habilidades de forma que você possa construir aplicações de IA. E é para isso que eu trago aqui, entre outras coisas, vídeos como esse aqui. Tamo junto? Então, ótimo, beleza. Cara, nós vamos aqui fazer eu estou utilizando o Google Colab, beleza? A gente vai trabalhar aqui com o Google Colab, se você ainda não está acostumado com essas ideias aqui voltadas para o desenvolvimento Python, estamos trabalhando com o Google Colab. Eu vou instalar a biblioteca OpenAI, que é a biblioteca que a gente vai utilizar aqui hoje, e a gente vai utilizar a OpenAI Key, né? Talvez você já tenha aí, talvez não, mas eu recomendo demais que você crie aí uma OpenAI, coloca aí uns $10 de crédito aí para que você possa compreender como que você pode utilizar esse processo, porque à medida que você vai utilizando aqui o que é disponibilizado pela OpenAI, você vai depois aprimorando e utilizando outros modelos que são modelos open source aí, tá bom? Mas de antemão, recomendo que você vá treinando e vá utilizando aqui esses aqui da OpenAI, tá bom? Cara, a OpenAI, quando você faz o login ali na área de API, né? Você vem aqui embaixo, tem escrito aqui API Login, você faz aí o seu login e você busca aqui ó, nos projetos, você coloca aqui na sua organização e você cria uma API Key aqui à esquerda, tá vendo? Eu vou criar uma API Key aqui junto contigo, eu vou chamar de Omni One Preview, beleza? Que é um projeto aqui, uma chave para a gente trabalhar essa parada aqui, tá bom? Eu vou copiar essa chave, a gente vai utilizar ela, eu vou colocar ela aqui na chavinha do Google Colab. Uma coisa muito interessante é que é importante você trabalhar, né, de forma segura. Sei que você já deve trabalhar aí com ambientes virtuais e tal, né? Mas não custa lembrar que, cara, segurança é importante, ainda mais se você não fizer essa parada aqui, o que vai acontecer é que outras pessoas podem usar isso aí, cara, isso aqui é grana, tá bom? Eu vou habilitar, tá bom? Aqui na chavinha do lado esquerdo do Google Colab, a gente tem como colocar aí as keys. Se você olhar bem aqui, eu tenho várias keys da Anthropic, Grok, Pinecone, Serper, OpenAI, entre outras, né? Agora, ultimamente, eu tenho utilizado essas aqui. Beleza? Habilitada essa parada aqui, recomendo muito que você, enfim, utilize essa parada desse jeito. Eu vou utilizar ela do jeito que está aqui, tá bom? Vou deixar do jeito que está aqui, mas é seguro que você utilize essa estrutura aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo essa estrutura para que você possa utilizar aí a OpenAI de uma forma mais profissional e para que você realmente veja que a sua chave está em segredo, beleza? Então, ótimo, criado aqui essa parada, bora trabalhar aqui no que realmente importa, tá bom? Essa parte de segurança das chaves aí, eu acredito que você entendeu. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós temos praticamente duas células de código aqui para a gente testar esses novos modelos aqui, tá bom? O primeiro modelo, né, a gente vai criar um prompt simples, beleza? Então, ó, tô criando a variável chamada prompt, tô habilitando aqui um campo para string para a gente escrever o que a gente precisa. A gente já volta aqui para a gente colocar o nosso prompt. E o segundo é a chamada da API da OpenAI, que também é muito simples. Vou fechar aqui e vou clicar no link que está aqui só para você visualizar, que eu deixei já aberto aqui para você, que é o link do material de introdução da própria OpenAI para a gente visualizar aqui os modelos novos, né? Que é o Omni One, o Omni One Mini e o Preview, beleza? Então, ó, vou colocar aqui em Try in the API para você visualizar aqui a estrutura, para que você também pegue essas manhas aí de trabalhar com com essas APIs. Se você olhar aqui no próprio, eu vou mudar a minha câmera só para você visualizar essa parada bem direitinho, tá bom? Ó, vou afastar a minha câmera um pouquinho aqui. Dá uma olhadinha nessa parada aqui, ó, tá vendo esse codezinho aqui, ó? Você vai clicar e ele vai entregar para você como que você faz a chamada
né, da API. Então o código já está pronto. Você só precisa customizar esse código com algum tipo de objeto que você queira criar mais, um tratamento no output, esse tipo de coisa. Mas a codificação ela está de forma clara hoje em dia, né? As documentações das APIs elas são muito boas. Então eu convido você a utilizar essa parada aqui para você fazer os seus testes, tá bom? Então, dado esse disclaimer, a gente vai fazer aqui, a gente vai analisar aqui essa rota, né? O que a gente precisa. A OpenAI que a gente instalou, porque a gente vai criar um client. O client é a própria chamada de função da OpenAI. Dentro do client, a gente chama ali a entrada da API, que é o Chat Completions Create. Dentro do Chat Completions Create, a gente vai informar o modelo e dentro do modelo e abaixo do modelo a gente vai trabalhar a mensagem. E aí a mensagem tem a regra, né? A regra que no caso a gente está colocando aqui o usuário, e o conteúdo, que é o content, que é o prompt que a gente vai colocar aqui dentro. Depois, aí já é um adicional, que é só para a gente visualizar ali a saída do prompt, para a gente ver se o nosso Omni Preview fez o que a gente queria que ele fizesse. Tamo junto? Beleza? De forma bem simples aqui, bem simplória quase, a gente vai fazer essa parada aqui. O grande objetivo é que você compreenda como que a gente possa fazer esses testes para depois você incorporar, como a gente vai fazer no AI Experience, né? Incorporar em aplicações que depois você pode transformar num SaaS, que você pode colocar num projeto dentro da sua própria empresa, colocar no seu portfólio, tamo junto? Então, ó, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar com o Omni One Preview para a gente fazer um teste. Eu deixei um promptzinho aqui, por quê? Porque esse prompt ele é bem interessante, ele tem muito a ver com o que a gente vai fazer no AI Experience. Então, o que eu vou pedir aqui no prompt? Ó, eu vou simplesmente fazer uma solicitação de usuário, né? Então, eu vou pedir para ele aqui, ó, cria para mim um code, né, um app de IA usando Streamlit no front-end. O app ele é de criação de agentes de IA com o Creo AI, que é uma das bibliotecas de criação de agentes de IA, tá bom? Eu quero que você crie ferramentas para ele navegar na web e fazer pesquisas. Talvez isso aqui seja um dos grandes diferenciais de você criar agentes customizados. Por quê? Porque quando você tem a opção de escolher quais APIs você vai escolher para fazer ele navegar na web, você tem um poder muito maior do que ferramentas no-code que te deixam prontas muitas estruturas, mas que depois elas têm a limitação de não evoluir de acordo com outras ferramentas que são abertas evoluir. Por exemplo, o Serper ele é muito bom para fazer o trabalho de navegação na web. Mas quem disse que o Exa AI também não é? E como que eu faço para comparar o meu agente utilizando APIs de navegabilidade na web, sendo que eu já estou utilizando uma estrutura engessada, né, que a grande maioria dos projetos no-code tem. Então, assim, eu acho o no-code massa, eu trabalho com muitas ferramentas no-codes, eu acho que para o business ali atingir uma meta ali de forma clara e urgente, eu acho que é muito válido. Só que para aplicações mais profissionais, olhando para o contexto de evolução do seu aprendizado, cara, usar no-code talvez não vai ser o melhor dos mundos. O que vai ser importante é você compreender como funciona essa parada toda para depois você replicar em um problema de negócio, beleza? Então, ó, a gente vai utilizar o SERP para criar tool, a gente vai criar tasks para cada um dos agentes, a gente vai especificar o objetivo do agente e essa parada deve ser inserida ali pelo usuário no front-end, né, com a sua própria OpenAI aqui para depois o cara testar, né? E aí eu vou pedir para ele ainda criar diretórios de forma organizada. Bem, o que a gente vai avaliar aqui nesse contexto é o quão específico e detalhista foi o OpenAI Omni One. Eu quero saber o quão específico e detalhista ele é comparativamente, por exemplo, com o nosso querido OpenAI, o GPT-4 Omni. Beleza? Vamos fazer essa comparação aqui. Então, ótimo, eu já criei ali o prompt e eu vou pedir agora para que ele faça para a gente
a sua navegação, para que ele crie aí para gente essa estrutura de projeto que eu pedi para ele, né? Então imagina agora, a gente tá lá no AI Experience, a gente criou já o software, criou o front-end, e agora eu quero que esse próprio agente ele crie para mim ele seja um agente de criação de software, né? Como a gente já viu em outros vídeos, né? Software que cria software, né? Nós vamos pedir para ele fazer algo parecido. Então, o que ele está fazendo agora ele parou, você vê que ele é, inclusive, um pouco mais lento que o GPT-4, por quê? Porque agora ele para, ele analisa, depois que ele analisa, ele verifica, por meio de aprendizado por reforço, qual é a melhor resposta para depois ele entregar para você. Então, ó, ele fez todo o trabalho, beleza? Já está aqui. É uma resposta complexa, você vê aqui que ele trouxe uma resposta bem completinha. Vamos navegar nela junto, tá bom? Então, ó, ele falou assim, ó, beleza, olá, eu vou ajudar você a criar um aplicativo de IA utilizando o Streamlit no front-end. O aplicativo permitirá que os usuários criem agentes de IA utilizando o Crio AI, definam ferramentas como o Serper, navegação na web, tal, estabeleça tarefas, cada agente defina e que a gente defina o objetivo de cada agente, e além disso o usuário poderá inserir a sua própria chave, ou seja, ele colocou aqui tudo que a gente pediu para ele, beleza? Tudo que a gente pediu para ele colocou. Ótimo, eu pedi para ele também ser organizado na estruturação de diretórios, né? Ele até printou aqui uma tree, né? Uma árvore aqui, né? Então eu tenho lá o projeto, dentro do projeto eu tenho a pasta agente, dentro da pasta agente eu tenho o meu script Python agents.py, fechou? Beleza, eu vou criar uma ferramenta também. Qual é a ferramenta? A ferramenta de navegação na web. Tá aqui, ó, websearch.py. Ótimo, né? Vamos para frente. No front-end, o que vai ser o front-end? Vai ser o nosso Streamlit, né? A gente vai utilizar o próprio Streamlit no front-end. Então tá aqui o código Py. Ele trouxe o requirements.txt, ele trouxe aqui o README, que é ali a documentação do nosso projeto. Ele ainda poderia trazer aqui também os termos de licença, né? Geralmente, quando os softwares são mais completos, mais robustos, tem aquele licenciamento que a galera coloca ali dentro, mais aquelas regras do MIT, dependendo da forma como você coloca o licenciamento, enfim, dá inclusive para você pedir para ele criar uma estrutura pronta como essa também, tá bom? Então, ó, ele explica, né, no diretório do projeto raiz, contém o código relacionado aos agentes, e aí ele vai explicando cada coisinha, tá bom? Do jeito que tá aqui a raiz, ele explicou pra gente. Aí ele vai lá, ó, passo a passo para implementação, ainda vai explicar no passo a passo, né, ó. Primeiro cria o diretório do projeto, abra o terminal, cria o diretório, aí ele explica, né, o terminal, ele traz aqui o mkdir para você criar a pasta, né, fala para você navegar na pasta, vai nos subdiretórios e ele vai seguindo passo a passo. Cria o arquivo, você vai criar o arquivo, tal, vai ter o conteúdo, qual é o conteúdo dessas bibliotecas. Depois, vamos implementar a classe do agente, né? Então ele vai criar agora o agente. Então, ó, dentro da pasta agente, você coloca o seguinte código, agent.py. O que tem lá dentro? Ele vai criar a classe, né? Importa OpenAI, cria a classe, e aí ele cria as funções dentro da classe. Tá lá a função init, o rodar a tarefa e por aí vai. Criou a função, ele utilizou um modelo aqui, um modelo bem mais simples, depois a gente pode iterar e pedir para ele utilizar modelos mais avançados e por aí vai. Por hora ele criou essa parada aqui. Implementar a ferramenta de pesquisa, ele vai lá, te ensina a implementar a ferramenta de pesquisa, cria a classe para fazer esse trabalho de navegação com o Serper, tá bom? Cria o front-end, ou seja, eu não sei se você trabalhou ali um pouco com a estrutura do cloud ou a nova estrutura de criação de artefatos ali, na verdade de Canva do OpenAI, né? Ele tentou trazer um pouco daquela estrutura de artefato do software que a gente trabalhou, que é o GPT Engine, né? Que é aquele software que cria software, que foi desenvolvido baseado em cima do cloud, e ele trouxe para cá a estrutura de Canva, né? A estrutura de Canva nada mais é do que ele organiza esses códigos no Canva, né? Se eu pegar esse mesmo prompt aqui, né? Ó, vou pegar esse mesmo prompt aqui, né? Eu coloquei esse prompt. Vou utilizar aqui o chat com o Canvas, beleza? Deixa eu ver se ele está habilitado aqui.
Ué, cara, eu tenho. Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. ChatGPT 4 com Canvas. Então, ó, eu vou pedir para ele rodar essa parada aqui, que é o ChatGPT 4. Aí, ele criou a estrutura do Canva, tá vendo? Então, ele abriu aqui a estrutura do Canva, aí ele já colocou a codificação aqui, ó. Se você olhar, isso é um Canva. Ele tá criando essa estrutura aqui, ó, toda dentro dessa codificação e ela tá ficando armazenada, né? Por quê? Porque à medida que a gente vai trabalhando, a gente tem um pouco mais de controle. Isso ele foi desenvolvido e foi evoluído exatamente em cima desse modelo aqui, que é o Omni, tá bom? Então, para você ver que é uma estrutura super atual aí que eu estou trazendo para você. Show de bola? Beleza, então finalizando aqui o script, você vai ver que ele vai trazer tudo para você, até ó, implementando front-end com o Streamlit App. Ele vem varrendo aqui todo o código, né? Cria a estrutura, cria a barra de tarefa, cria o header, cria o botão para criar e executar o agente e por aí vai. Depois cria o arquivo README, aí tá a estrutura do projeto, aí ele mostra para você como que dentro do README ele mostra, né, como que a gente faz para a gente ensina, na verdade, como que a gente faz para um usuário ir lá fazer um clone no nosso GitHub e quais são as bibliotecas que o cara deve instalar e por aí vai. Então, cara, tá tudo pronto aqui, ele já entregou para você praticamente tudo, né? Aqui no final, ele até falou um pouquinho aqui do... Aqui no final ele até falou um pouquinho do esse projeto é licenciado sob os termos do MIT, né? Então ele trouxe aquilo que a gente vinha falando no início. E agora ele fala, né? Ó, com isso você tem um aplicativo funcional que usa o Streamlit, tal. Cara, é muito detalhado. Esse é o Omni One Preview. Bora dar uma olhada aqui. Como que seria essa parada utilizando o GPT-4 Omni, que também é muito bom. GPT-4 Omni, que também é muito bom. Porém, a gente compreende que nem todos os modelos vão ter esse detalhismo que a gente observou aqui no Omni One Preview, tá bom? Eu vou descendo eu vou descendo a escadinha, né, do Omni One, vou descer para o GPT-4, depois a gente vai para o GPT-3 e aí a gente vai ver que realmente o detalhamento desse Omni One, ele é muito bom, tá bom? Então, ó, vamos lá. Aqui ele trouxe uma estrutura, né? Vamos lá, vamos trazer a codificação. Ele trouxe a estrutura, ele explicou aqui a estrutura, ok. Ele trouxe aqui primeiro a introdução, né, do aplicativo, criou ali uma função main de forma tradicional, ok também, mas ele trouxe aqui primeiro a parte do front-end. Agora ele foi fazer os módulos. Fazendo os módulos, ele fez ali os tools, configurou o setup, explicou como que a gente pode fazer essa parada. Só que você vê que ele não teve o nível de detalhe que a gente teve no outro. Por quê? Porque é simples, né? O preview ele realmente é mais avançado e mais, digamos assim, acadêmico. Ele é um pouco mais safo, ele foi treinado com um objetivo que é de melhorar o GPT-4, tá bom? Eu não lembro como é que era o GPT 3.5 Turbo, né? Deixa eu pedir para ele mesmo aqui. Me dá o nome do modelo GPT 3.5 Turbo. Eu esqueci, né? Porque o nome muda. Acho que é esse aqui mesmo, GPT 3.5 Turbo. Eu acho que é assim. Se não for... Vou falar que ele tá errando até o próprio nome, né? Pô, não sabe nem o próprio nome. Sacanagem, né? Vamos lá. Rodar o 3.5 Turbo. É esse mesmo, ó, ele tá rodando. E aí você vai ver que a diferença... E isso aqui é uma parada muito massa. Por quê? Porque você consegue, com esse template, fazer aquilo que talvez seja um dos desejos, né, de desenvolvimento de projeto mesmo, ou dos gestores. Às vezes quer mostrar que esse modelo realmente é um pouco melhor e por aí vai. Então aqui é uma forma prática e útil para você fazer. Beleza, então tá aqui um código básico, aí ele já vai direto para o Streamlit, né? Ele trouxe aqui o WebTools, ele criou de uma forma que eu não sei se é a melhor forma dele navegar na web, né? Ele trouxe um link direto, ele não tem essa expertise, né, de colocar o encadeamento na criação de tarefa, né? Ele não foi o GPT, na época do GPT ainda não tinha essa pegada de criação de agente, então esse código aqui você vai ver que ele não vai ser funcional para essa atividade e assim vai, tá bom? Se a gente for diminuindo ali o modelo, né, o LLM, você vai ver que a capacidade realmente vai ficando inferior, tá bom? Ainda tem o Omni One
O Mini, ele está ainda em beta, não sei nem se ele está rodando, mas vamos testar o Mini aqui. Porque dizem que o Mini, ele é um pouco mais rápido, porque ele tem a capacidade do preview, só que ele tem ali aquela estrutura mais enxuta, né? O modelo é menor, ele é mais rápido, e realmente foi muito mais rápido, só que ele tende a ser mais assertivo não, ele tende a ser mais detalhista do que o próprio GPT-4. Né? Se for olhar o tamanho, sim, né? A gente já vê que ele trouxe aqui uma estruturação, né? Vou ajudá-lo, tal, trouxe a estruturação, explicou a criação do ambiente, trouxe aquela parada mais de organizar o sistema operacional, fez a mesma coisa, criou os módulos utilitários aqui, ele já sacou, né? Opa, eu vou criar um trabalho de API, então tá aqui, eu vou utilizar o Serper, trouxe a estrutura do Serper, fez aqui a configuração, criou como é que chama essa parada aqui? Uma utils, né? Uma pasta só de utilitários aqui para essa parada, e aí, assim sucessivamente. Ele foi lá desenvolvendo o projeto, instalação de dependências, detalhes adicionais, ele explica aqui, né, que a gente pode ter, na barra lateral a gente pode definir as tarefas, né? Eu posso falar o que o agente terá, né? Como por exemplo, eu quero web search, eu quero o chat, o assistente, eu quero uma sumarização, né? Isso é uma parada muito massa, né? E ele traz ainda melhorias futuras, né? Então, eu posso ter um gerenciamento de múltiplos agentes, eu posso implementar uma funcionalidade onde os usuários podem criar múltiplos agentes, que é a ideia do SaaS, né? A interface de seleção de tarefas para inserir também qual é a tarefa, para evitar, sei lá, uma confusão aí ou erros, gravar o histórico de conversa, segurança, né? Garantir que a chave seja armazenada de forma segura e por aí vai. Então o Omni Mini também bem interessante, né? Ele trouxe aqui uma parada bem avançada. Cara, que interessante, né? Esse, então, tá aí na tua mão um tutorial prático para que você possa ir a partir de agora pegar esse script, tá bom? Vou deixar o link na descrição, esse script vai ficar para você utilizar aí como um utilitário para desenvolver aí o seu portfólio lá no grupo no Telegram. Eu vou deixar o link direitinho, mas é claro, não posso deixar de convidar você a assistir outros vídeos, né? Esse próprio script você pode já linkar aqui e assistir outros vídeos que estão nos tutoriais dentro do canal Ciência dos Dados. E só reforçando mais uma vez, não deixe de se inscrever, cara, se inscreve nessa parada. É um treinamento gratuito, vai rolar dos dias 21 a 25 de outubro, vai ter sorteio de notebook se você engajar nessa parada. Se você participar junto comigo, não adianta nada você vir aqui assistir um bocado de aula e não fazer aí, não fizer esses projetos e não participar para eu entender qual é o seu momento atual e compreender e te ajudar da melhor forma, trazendo um conteúdo direcionado para você. Preciso que você faça essa parada para que você evolua junto comigo. Tamo junto? Então, uma honra. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha essa parada e a gente se encontra no próximo tutorial de IA aqui no Ciência dos Dados. Um beijo. Um abraço, uma honra, a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.